Vamos começar, então, primeiro, definindo o que é libido. Definindo o que é libido. Muitos resumem a libido somente ao desejo sexual. Mas não é só isso, certo? Libido é a vontade de viver. É a vontade de se divertir. É a vontade de trabalhar. É a vontade de ser produtivo. É a vontade de construir coisas. É a vontade de construir relacionamentos. É a vontade de interagir com as pessoas. Libido engloba tudo isso. Então é algo muito, muito acima de desejo sexual. E aí vem uma pergunta muito pertinente. Como anda a sua vontade de viver? Sim, porque o desejo sexual acaba sendo uma das partes do desejo de viver. Se você só tem desejo sexual e não tem os outros, não tem vontade de sair para se divertir, não tem vontade de interagir com as pessoas, não tem vontade de trabalhar, pode ser que você esteja passando por uma patologia ligada à fixação, impulso, compulsão sexual, certo? Então, uma vida equilibrada é uma vida onde os desejos, sejam eles sexuais, sociais, de trabalhar, de interagir com as pessoas, eles estão equilibrados. Então, eu tenho vontade, desejo de sair para almoçar com os amigos. Eu tenho vontade, desejo de estudar, de aprender coisas. Eu tenho vontade, eu desejo de ter relações sexuais. Eu tenho vontade, desejo de me exercitar, certo? Então, o equilíbrio dos nossos desejos é uma coisa saudável, certo? Então, a libido ou o libido, tanto faz, não é somente o desejo sexual. Aí eu tenho desejo em tudo na minha vida. Eu tenho libido espalhado em todos os campos da minha vida, exceto no sexual. Já é uma condição mais difícil de ter uma causa orgânica. Por quê? Porque se eu tenho vontade de me divertir, eu tenho vontade de interagir, eu tenho vontade de construir alguma coisa, eu tenho vontade de crescer na vida, mas eu não tenho desejo sexual, nós podemos estar passando aí por uma situação de trauma, podemos estar passando por uma situação de bloqueio, podemos estar passando por uma situação de um relacionamento que não está te deixando feliz. Certo? Tem pessoas que desviam o desejo sexual para outra área da vida e acabam abafando aquele desejo, camuflando, escondendo. E nós sabemos, quem não transa fode com a vida de todo mundo, correto? Então, se a pessoa tem um desequilíbrio no seu libido, provavelmente há ali uma patologia, certo? Seja ela do passado, trauma, más experiências, ou seja ela do presente, queda de vitaminas, queda de hormônios e assim por diante. Então, o tal do libido. Onde mora o tal do libido? Muitos homens acham que mora na cabeça de baixo. Se você acha que o seu desejo sexual mora na sua cabeça de baixo, tá na hora de você repensar os conceitos da sua vida, certo? O desejo, o libido, moram aqui em cima, aqui na nossa mente. Quem nunca teve uma relação sexual tem desejo, fantasia, imagina como deve ser, imagina como deveria agir na hora. Quem já tem relação sexual também. A pessoa imagina como seria ter uma relação. Imagina se pudesse ter uma relação nesse momento.
Imagina se pudesse ter uma relação numa situação diferente, inusitada. Imagina se pudesse ter uma relação com outra pessoa. E isso é normal. E isso é real. Tem gente que vai achar que é um absurdo, especialmente quem está envolvido em situações de religiosidade, certo? Aquela história, você não peca só por ações, mas também por pensamento. É porque tem alguém querendo mandar na sua consciência. Na sua consciência. Só porque eu achei interessante, só porque eu imaginei como seria, só porque eu passei vontade, não matei a vontade. Tem linhas de pensamento que acham que isso já é pecado. Se você está apegado em um lugar onde querem controlar até o que você pensa, momento, eu acho que você está no lugar errado, certo? Mas vamos pular essa parte que é a parte perigosa. Se você está enfrentando problemas na sua vida sexual, eu sei que pode ser difícil buscar ajuda, mas você não precisa passar por isso sozinho. Na Androclinic, eu mesmo vou analisar o seu caso e junto com a minha equipe, nós vamos montar um tratamento completo, personalizado e totalmente sigiloso para você. Já ajudamos milhares de homens a recuperar a virilidade e a confiança. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário rápido, seguro e confidencial, que a gente entre em contato com você. Não deixe a sua saúde para depois. Então, o libido. Como eu faço para aumentar o libido, inclusive sexual, de forma natural? O libido, o desejo, a vontade de viver, precisa, antes de mais nada, de equilíbrio, certo? Eu já fui maratonista. Eu corri uma maratona, uma só. Mas meias maratonas eu corri muitas. Durante o período onde eu estava treinando para maratona, e aí eu corria 35, 40 quilômetros por semana nos treinos, certo? Os treinos eram 4 vezes por semana, começava às 5 da manhã, então eu tinha que acordar às 4. 5 da manhã eu estava treinando, às 7 eu estava de volta para ir para o trabalho. Parece equilibrado? Parece equilibrado? Não parece, né? Não parece, certo? Apesar de eu estar fazendo uma atividade física, apesar de eu estar numa forma física invejável, um condicionamento físico muito bom, eu estava cometendo um desequilíbrio na minha vida. Eu estava dedicando um excesso de tempo, energia, dedicação para uma coisa específica. E o dia tem 24 horas e a gente não é uma usina nuclear de energia. A gente tem um limite. Então tem uma substância que vai se acumulando no corpo ao longo do dia que chama adenosina. Quem entende um pouco de biologia, de química, de bioquímica, conhece o ATP, adenosina trifosfato. É o que dá energia para a célula. Mas tem a adenosina difosfato, que é o ADP. O ADP não tem energia. O ATP tem energia. Então, o nosso corpo transforma ADP em ATP para poder nos dar energia durante o dia. E durante o dia a gente vai caindo o nível de ATP, aumentando o nível de adenosina difosfato. E é isso que faz a gente acordar animado, passar uma grande parte do dia super energizado e depois, ao longo da tardinha e começo da noite, a gente começa a ficar sem força. Então, como eu teria vontade de interagir socialmente, de interagir sexualmente, se eu estava aplicando um monte da minha energia, uma atividade física? Sim, uma atividade física, porém extenuante. Entendeu o desequilíbrio? Agora, eu não faço nada. Sou sedentário 100%. Trabalho home office, saio com meu chinelo para ir na padaria ali, empanturrar, volto para casa, tô 20, 30 quilos acima do peso. É outro desequilíbrio, entendeu? Então, se nós buscamos aumentar a nossa libido, aumentar o nosso desejo, seja ele sexual ou de viver,
de forma natural, sem usar nada. Primeiro, vamos equilibrar nossa vida. Na sua vida, você consegue identificar algum desequilíbrio? Eu estou fazendo isso aqui muito e está faltando energia para fazer esse outro. Eu estou fazendo esse aqui de forma errada, está me desgastando e eu não estou conseguindo fazer mais esse daqui, entendeu? Então, primeiro passo para aumentar a nossa libido de forma natural é saber equilibrar. Quem investe muita energia no seu trabalho, falta para fazer outras coisas. Quem investe muita energia em sair, se divertir, interagir com as pessoas, encher a cara, falta energia para fazer o trabalho, falta energia para fazer um monte de coisa, entendeu? Então, primeiro passo, equilíbrio na sua vida. Doutor, mas a gente veio aqui ver a live e queria saber se tinha alguma coisa natural para aumentar o desejo sexual. Tem. Uma vida equilibrada, moderada, com atividade física, controle do peso, controle da sua alimentação, evitar gorduras, comidas muito gordurosas, evitar manteiga de coco. Isso é manteiga de coco, vou passar no pão. Enche o pão de manteiga. Mas é de coco, né? É gordura do mesmo jeito. Gordura do mesmo jeito. Toda gordura é igual em calorias, certo? Então eu vou dar umas dicas aqui agora de alimentos. Alimentos que podem melhorar a sua vontade de ter relação sexual, certo? Tem um cabelinho aqui perto do meu olho que tá me atrapalhando. Então, primeiro alimento que tem evidência científica que eleva os níveis de testosterona no homem. Carne de cordeiro. Carne de cordeiro. Não é carne de bode, certo? Tem uma diferença entre caprinos, da onde tem a cabra e o bode, e ovinos, que é onde tem a ovelha, cordeiro, certo? Então, consumo regular, pelo menos uma vez ou duas na semana, de carne de cordeiro, aumenta a produção natural de testosterona, certo? Segundo alimento que pode melhorar aí a sua vida sexual, melancia. Melancia. Só que é aquela parte branca da melancia, sabe? Tem a parte vermelha, que é onde todo mundo cai matando, a parte branca e depois tem a casca verde. Em alguns países se come a melancia inteira, até a casca. Aqui no Brasil a gente come só a partezinha vermelha, ainda deixa um vermelho ainda que não tem mais muito gosto, mas come só a parte que é mais doce. Joga o resto fora. Sendo que a parte branca é a parte que ajuda na ereção, certo? Por ser rica em arginina e outros vasodilatadores, essa parte branca da melancia ajuda a melhorar aí a sensação que você tem, a facilidade que você tem em ter ereções, certo? Terceiro, frutos do mar, em especial ostra, certo? Essa já tá todo mundo cansado de saber. Porém, a gente sabe que lula e polvo também podem melhorar a disposição e a vontade de ter relações, certo? Camarão tá muito difícil até saber o que é camarão, né? Hoje em dia, porque tem tanta coisa aí no mercado. A gente acha quase impossível que tenha tanto camarão assim no mundo, né? Tem muito camarão de fazenda, né? Camarão criado em cativeiro. Mas os outros frutos do mar, ostra, marisco, mexilhão, polvo, também podem ajudar a aumentar o desejo sexual. E, por fim, um mais polêmico. Álcool. Álcool, bebida alcoólica, em quantidades bem moderadas, especialmente revestida de uma atmosfera própria, melhora o libido, em especial da mulher, certo? A atmosfera própria ajuda. Quem que não gosta de ser bem tratado, né? Quem que não gosta de ser bem servido? Quem que não gosta de ser o centro das atenções?
E o consumo moderado de bebida alcoólica quebra um pouquinho as restrições, as objeções. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e a primeira coisa que ele deprime são nossos freios morais, certo? Então, o álcool, de certa forma, de forma moderada, envolto em uma atmosfera própria, ajuda a aumentar aí a vontade de ter relação e aumentar o libido, certo? Então, hoje nós falamos sobre o que é libido, que libido é esse monte de vontades que nós temos e que tem que estar em um certo equilíbrio. Libido não é só desejo sexual. Se você tiver só desejo sexual e não tiver desejo de mais nada, é uma doença. Se você tiver desejo de tudo, menos sexual, é uma doença também. Por isso que na vida deve haver um equilíbrio. Eu tenho tempo de viver, eu tenho tempo de me divertir, eu tenho tempo de fazer atividade física, eu tenho tempo de interagir com as pessoas, eu tenho tempo de alimentar um relacionamento, eu tenho tempo de estudar, de me aperfeiçoar, tenho tempo de trabalhar e também tenho tempo de ter atividade sexual, certo? Então a libido é tudo isso. Agora, o desejo sexual, a gente comentou, pode ser melhorado com algumas coisinhas simples, como alguns alimentos. Carne de cordeiro, melancia, em especial a parte branca, para os homens. Frutos do mar, ostra, mexilhão, marisco e o álcool em condições especiais, certo? Já são 8h23, é isso? Vamos lá ver. 8h23, repita. Quem ouve Jovem Pan conhece, né? Então, na Androclinic, nós também temos tratamentos para consertar a parte do desejo sexual, certo? Lá na Androclinic a gente trata disfunção erétil, ejaculação precoce, perda do desejo sexual e reposição hormonal, certo? É muito importante, é muito cobrado do homem essa questão de estar sempre com vontade, de estar sempre disponível, de estar sempre com desejo. Nós, de certa forma, sofremos com isso no momento em que a gente é chamado, é abordado, e naquele momento a gente não está afim. A mulher pode dizer 1, 2, 5, 50, 5.000 vezes que não está afim antes de ser julgada. O homem, por seu próprio julgamento, se ele for cobrado a agir e ele disser que não, ele já sofre, certo? E aqui nós temos tratamento específico para você. Nós temos um tratamento personalizado, de acordo com as causas do seu problema de queda no desejo. Seja ele hormonal, seja ele orgânico, por uma disfunção erétil que está causando medo e insegurança, ou seja ele por algum motivo somente psicológico, certo? Então, não passe mais vontade. Venha ter vontade, certo? Androclinic.saúde, diariamente a partir das 8 da manhã. Eu estou aqui para a gente conversar sobre vida. Todos os dias, exceto nas quintas-feiras, quando estará aqui a doutora Carol, psicóloga. Então, depois de amanhã, ela vai estar aqui com uma carinha mais bonita do que a minha. Isso já começa contando ponto, né? Para conversar sempre sobre vida. Vida, saúde e saúde sexual, se possível, melhor ainda.